Oi gente, tudo bem com vocês? O sonho de muitas pessoas é um dia na vida ter uma Ferrari ou algum carro super esportivo. Mas você já pensou como que seria se você pudesse ser sócio da Ferrari e ganhar todos os anos com todos os mais de 9.000 veículos que a empresa vende, ganhando tanto com o crescimento das ações quanto com os dividendos? Pois bem, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fábio, eu sou analista de valores imobiliários. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, clica aqui embaixo para se inscrever, clica no sininho para ser notificado e vamos embora aqui para o nosso vídeo. Desde 2015, a Ferrari abriu o seu capital na Bolsa de Valores, ou seja, ela saiu debaixo do guarda-chuva da Fiat, que era a antiga proprietária e dona da Ferrari, para ter suas ações listadas na Bolsa. A gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura societária da Ferrari mais a fundo aqui no vídeo, então fica até o final para você pegar todos os detalhes. E lá em 2015, quando a empresa abriu capital por $56 lá na Bolsa de Nova York, ela teve as suas ações valorizadas até hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, em algo perto de $205 por ação. A ação praticamente multiplicou por 4 vezes o capital investido e a gente vai entender nesse vídeo aqui por que isso aconteceu e se ainda vale a pena investir nas ações da Ferrari e para que tipo de investidor de longo prazo é indicado esse tipo de empresa e esse tipo de investimento. E quando a gente fala em investir em ações da Ferrari, eu gosto muito da tese de investimentos que o Peter Lynch sempre falou muito bem e também foi parafraseado agora pelo Elon Musk, que é: invista em empresas que façam produtos que as pessoas amem. Então, se você simplificar um pouco a sua tese de investimentos e parar para pensar em quais são as melhores empresas para a gente investir por longo prazo, você vai ver que as empresas que trouxeram mais retorno ao longo dos anos foram as empresas que venderam e forneceram produtos ou serviços que as pessoas realmente amam, que as pessoas realmente gostam de consumir. Se a gente for olhar, por exemplo, a gente tem Apple fazendo o iPhone e fazendo vários produtos que as pessoas realmente amam. A gente tem também a Amazon, que é uma varejista, mas que no final do dia presta um serviço de varejo, de vender os seus produtos online, de ter um marketplace, de ter um bom atendimento. Já falei sobre as ações da Amazon aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima para você dar uma olhadinha depois. Mas no final do dia, boas teses de investimento se resumem a empresas que fazem produtos ou serviços que as pessoas amam. E no caso da Ferrari, não é diferente. A empresa reportou agora em 2020 que 32% dos seus clientes possuem mais de uma Ferrari. Ou seja, de todas as pessoas no mundo que possuem uma Ferrari, 32% delas possuem mais de um veículo na sua residência. O que indica que é um público extremamente cativo e um público onde a própria Ferrari pode vender várias outras Ferraris, principalmente para colecionadores e para públicos de altíssima renda. Só para a gente ter uma ideia, a gente vai aprofundar aqui ainda no vídeo, mas durante o ano de 2020 foi um dos anos mais difíceis para a economia mundial. A gente teve a Ferrari vendendo mais de 9.000 veículos, com um preço médio de aproximadamente 370 mil euros por veículo, com veículos bem mais caros e veículos um pouco mais baratos do que isso. E o próprio Elon Musk, CEO da maior empresa de carros elétricos do mundo e cofundador da Tesla, já disse reiteradas vezes no seu Twitter: fazer um protótipo é fácil, produzir em escala é difícil, conseguir ter fluxo de caixa positivo é excruciating, citando ele, né? É excruciante, é extremamente difícil você conseguir tirar dinheiro de uma operação, fazer uma operação de veículos ser lucrativa. Lembrando que a Ferrari é uma empresa italiana, mas nos Estados Unidos, até hoje, as únicas duas empresas que nunca entraram em processo de falência foi a própria Tesla e a Ford, né, de empresas relevantes que fazem veículos. E no vídeo de hoje, o nosso objetivo é fazer uma análise completa da Ferrari, entender como que a empresa gera caixa, qual que é o modelo de negócios dela, quais foram os resultados da empresa e se ainda vale a pena a gente investir nela para o longo prazo. Entender que como dentro de uma dinâmica tão competitiva, como é a dinâmica dos automakers, né, dos fabricantes de carros, entender como que a empresa conseguiu durante o ano de 2020 ter um fluxo de caixa operacional positivo de 836 milhões de euros, uma receita de 3,4 bilhões de euros, uma margem bruta de 51%, lembrando que a margem bruta é tudo que sobra de resultado para a empresa, tirando os custos de fabricação daquelas unidades, um resultado operacional de 716 milhões de dólares e como que ela conseguiu ter a maior margem EBIT de absolutamente todo o setor de fabricantes de veículos. A empresa reportou uma margem EBIT de 21% no ano de 2020. Lembrando que a margem EBIT é tudo que sobra de resultado da receita, considerando já todos os custos de produção, todas as despesas administrativas, todas as despesas de vendas de uma forma geral. Então é o que sobra de resultado para a empresa. A cada 100 euros que ela vende, sobram 21 euros de resultado operacional para a empresa. E só para vocês terem uma ideia, a Tesla
Tesla e a BMW, que são duas montadoras que têm uma das maiores margens operacionais do mundo hoje, de empresas que fabricam em grande escala, elas têm uma margem operacional ali na casa de 6, 7%. A Toyota tem uma margem um pouquinho maior ali de 7,7%, considerando todas as suas operações, só que essas montadoras fabricam centenas de milhares de veículos. E a Ferrari tem uma operação muito menorzinha, muito mais enxuta, com um público muito mais focado e consegue ter uma margem muito maior. Então vamos entender como que isso acontece. Eu decidi fazer esse vídeo aqui também falando sobre a Ferrari porque eu acredito que ela seja uma tese muito complementar à Tesla. Talvez muitos de vocês invistam na Tesla. Eu já fiz um vídeo com mais de 3 horas falando absolutamente tudo sobre o setor de automóveis e também falando sobre o case específico da Tesla. Não deixe de conferir, é um dos melhores vídeos aqui do canal, apesar de ser um vídeo bem extenso, é um vídeo bem completo, recheado de informações. Se você gosta de conteúdo denso, não deixe de assistir, eu vou deixar o link aqui em cima para você ir lá conferir depois. Mas a Ferrari, de uma forma geral, acredito que ela seja uma tese bastante complementar à Tesla, porque em um momento a gente tem todo o setor de automakers, né, de fabricantes de veículos, migrando para uma estratégia de carros elétricos, principalmente por causa da legislação, obrigando as empresas a cada vez menos emitirem gás carbônico. A gente tem as empresas trabalhando bastante a parte de carros autônomos, a própria Tesla fazendo carros autônomos, a Honda fazendo carros autônomos, todas as empresas correndo atrás disso, e a Ferrari, por ter um público bem cativo, um nicho bastante específico de pessoas que gostam de pilotar carros, a empresa vai numa direção contrária, onde todas as grandes montadoras estão indo, porque a pessoa que compra uma Ferrari, ela não está realmente querendo que o carro dirija sozinho, ela quer ter a experiência de dirigir aquele veículo. A própria Ferrari agora em 2020, no seu report anual, informou que a parte de autonomia de veículos é algo que eles estão olhando, mas não com muito entusiasmo, né? Não foi exatamente isso que eles disseram, mas foi basicamente isso que eu interpretei. A gente vai falar um pouquinho sobre esse detalhe aqui também ao longo do vídeo. Mas a empresa, só para vocês terem uma ideia, há alguns anos atrás implementou o piloto automático, que é aquele que você seta uma velocidade para o veículo e o veículo vai naquela velocidade, que é uma tecnologia que já está há mais de uma década rodando nos principais veículos do mercado. Então a Ferrari, ela tem um público onde não se importa em ter um carro elétrico, muito provavelmente quer ter um carro V8, um carro a combustão, principalmente pela experiência de dirigir um carro V8, um carro que tem uma aceleração que vem de um torque de um motor a combustão, que é um pouco diferente do carro elétrico. Os carros são super esportivos, diferente dos carros das montadoras tradicionais. A gente tem a Lamborghini também como a principal concorrente da Ferrari, mas isso é um assunto para outro vídeo, porque a Lamborghini ela é uma subsidiária da Volkswagen, então você não consegue investir diretamente nela. E a Ferrari ela é uma empresa extremamente nichada, extremamente focada, que tem bons resultados. Então acredito que por mais que você acredite na tese da Tesla ou de alguma outra grande montadora na transição dos veículos elétricos, talvez faça sentido você também ter uma exposição à Ferrari para você fazer um contrapeso na sua estratégia de longo prazo. E bom, antes da gente entrar aqui na análise específica da Tesla, eu tô aqui para te fazer um convite. Agora vai acontecer o Workshop Renda em Dólar, que é um evento totalmente online e gratuito que eu organizo, já está na nossa 3ª edição, onde a gente fala sobre como investir nas maiores empresas do mundo e se aposentar recebendo renda passiva em dólar. Se você quiser participar, é só você fazer o seu cadastro, não leva nem 2 minutos, vou deixar o link ali na descrição, beleza? Bom pessoal, vamos começar aqui a nossa análise fundamentalista das ações da Ferrari. A gente vai passar por 6 grandes grupos. Primeiramente, análise do setor. Segundamente, a gente vai falar por que falar sobre ações da Ferrari, onde a empresa está inserida dentro do setor. Vamos falar sobre o modelo de negócio da empresa, as vantagens competitivas, análise de resultados e tomada de decisão. Bom, começando aqui pela análise do setor, lembrando que eu já falei bastante sobre tudo, tintim por tintim, todos os detalhes, lá na live que eu fiz sobre a Tesla, falando bastante sobre o setor das empresas fabricantes de automóveis. Dá uma olhadinha lá depois, que eu tenho certeza que vai ser bastante complementar. Mas os principais pontos aqui do setor é que a indústria de fabricantes de veículos tem mais de 100 anos. A gente tem empresas antigas e consolidadas no setor, que competem entre si, que têm produtos que competem entre si de uma forma geral. Quando a gente fala, por exemplo, de GM, Ford, Toyota, todas as empresas têm carros concorrentes entre si, até as grandes empresas alemãs, como BMW, Mercedes, Audi, que é da Volkswagen, também tem os seus concorrentes entre si, os veículos. Então é um setor muito competitivo e é um setor que já está em estágio de maturidade. Quando a gente olha as vendas de veículos por ano, lá desde 2005, a gente vê que teve um leve aumento, mas principalmente por causa daquela barrinha verde lá embaixo, que é a China, né? Então a China aumentou bastante o consumo de veículos,
E Estados Unidos e Europa, que são os dois segundos maiores mercados de veículos, praticamente estão estagnados no número de carros vendidos por ano já há algumas décadas. Então é uma indústria que não cresce tanto, tem um volume X vendido por ano de veículos, né? Em 2020 especificamente foi ali algo próximo de 64, 65, 70 milhões de veículos vendidos, e é uma indústria que não tem mais tanto crescimento assim. Quando a gente olha para as empresas, valor de mercado das principais montadoras, ali no fechamento de 2020, a gente tinha a Tesla com 600 bi de valor de mercado, seguido da Toyota com 200 bi de valor de mercado, depois Volkswagen, Daimler, que é Mercedes, BYD e NIO, que são fabricantes chinesas de carros elétricos, mais novas, né, mais recentes, a GM, logo em seguida, BMW e Ferrari, né? A Ferrari, que vende só 9 mil unidades por ano, um pouquinho mais do que isso, tem praticamente o mesmo valor de mercado que a BMW, que vende ali aproximadamente 2 milhões e 500 veículos por ano. Então, por que isso acontece, né? Uma empresa tão menor, que vende uma quantidade tão menor de veículos, tem um valor de mercado razoavelmente elevado, né, dentro do setor como um todo. Sendo que ela tem um market share bem pequeno, né? A Ferrari, se a gente for considerar o número de unidades que ela vende, ela tem mais ou menos 0,02% de todo o mercado de venda de veículos no mundo. Obviamente, seus carros são bem mais caros, a gente vai falar sobre isso aqui logo em seguida. Mas, bom, basicamente é isso. A Toyota domina o mercado como um todo, com 10% do mercado de veículos. Volkswagen, Ford, Honda, Nissan, Hyundai, Chevrolet, Kia, Mercedes, BMW, logo em seguida, chegando ali a BMW perto dos 2,6%. Então a Ferrari, né, ela vale mais ou menos o que a BMW vale, tendo praticamente 100 vezes menos de mercado do que a BMW. Então isso é bastante curioso. Aqui, basicamente, mostrando que as empresas são bem antigas, né? A Toyota é de 1937, a Nissan de 1933, a Ford de 1903. Então, as principais empresas, elas são muito antigas. A BMW de 1916. Então, é uma indústria bastante antiga, bastante consolidada. Os produtos são de baixa diferenciação, de uma forma geral, quando a gente fala de veículos comuns, né? Eu ainda trouxe aqui alguns sedãs de marcas de luxo, né? Como, por exemplo, BMW, Mercedes, Audi. A gente vê que eles são muito parecidos entre si, eles têm mais ou menos a mesma performance, uma motorização muito parecida, são veículos que competem diretamente entre si. Isso a gente vê desde carros mais populares até carros de segmentos mais elevados. Então, fazendo uma análise das forças de Porter aqui, do segmento de automakers, né, de fabricantes de veículos, a gente vê que é um setor muito competitivo, né? A gente tem uma rivalidade muito grande entre os concorrentes, os produtos e serviços podem ser substitutos, você pode trocar, em vez de você comprar um Gol, você pode comprar um Onix, que é da Chevrolet, né? Ou trocar um carro da Volks por um da Chevrolet, você pode trocar um carro da BMW por um carro da Mercedes, você sempre tem um concorrente competindo ali entre os principais carros. A gente tem um poder de barganha dos fornecedores das empresas praticamente não muito alto, né? Não tem um poder de barganha tão alto, mas também não é uma vantagem tão relevante. A gente tem aqui a ameaça de novos entrantes, né, sendo uma força de Porter, no caso, porque é muito difícil você abrir uma montadora, né, extremamente, conforme eu falei no começo do vídeo, você montar uma empresa que fabrica veículos e que gera caixa de forma positiva é extremamente difícil, então é muito difícil você ter um novo entrante, né, diferente do varejo de moda, por exemplo, que você pode abrir uma loja na internet e competir com o vestuário de centenas de milhares de outras lojas. Poder de barganha dos clientes. Basicamente a empresa não tem essa força, né? As empresas que estão dentro do setor, porque se a empresa começa a subir o preço dos veículos, você vai lá e troca por um produto substituto de algum concorrente. Diferente da Apple, por exemplo, que consegue ter um certo poder de barganha com seus clientes. No caso das montadoras, elas não têm essa vantagem. Então é um setor muito competitivo, baixa diferenciação, muito extensivo em capital, né? Afinal de contas a gente está falando de indústria. E, bom, é um setor bastante antigo e consolidado. Então, produtos parecidos, margens baixas no setor de uma forma geral, alta competição, pouco poder de barganha, empresas maduras e consolidadas e o setor em mudança acelerada. Isso daqui porque a gente tem imposições legais, principalmente da Europa e dos Estados Unidos, impondo reduções de emissões de gás carbônico dos veículos. Então as empresas estão tendo que investir muito em tecnologia para reduzir a emissão de gases poluentes e também
um incentivo para as empresas migrarem para fabricar veículos elétricos, né? Que é toda a tese de construção da Tesla em cima da mudança que o setor está vivendo. Então a tese é uma tese bem interessante, a Tesla é uma tese bem interessante entre as montadoras maiores. Dá uma olhadinha lá na live depois que vocês vão gostar bastante. Mas por que falar de Ferrari? Bom, a Ferrari ela é uma empresa ultra nichada, voltada para entusiastas e público de alta renda. Então não é só um público de alta renda que consome alguma coisa da Ferrari, entusiastas também, quem acompanha a Fórmula 1 e gosta da empresa, pode comprar um relógio da Ferrari, pode comprar um casaco da Ferrari, uma camiseta, um chaveiro. Então a empresa ela tenta ser... o carro-chefe da empresa, obviamente, é a venda de veículos, mas ela também tenta ser uma marca relativamente inclusiva, colocando produtos de qualidade com menor valor para pessoas com poder aquisitivo menor, que gostam de Fórmula 1, que acompanham a empresa, conseguirem também consumir alguma coisa da marca. Então foge da lógica geral do setor, porque é um item de luxo, né? Você não está ali se degladiando por preço com os seus competidores. E a empresa possui excelentes resultados, então basicamente é por isso que a gente está falando dela aqui hoje. Uma empresa ultra nichada, só para a gente ter uma ideia, quando a gente pega os clubes, né, da Ferrari, que tem espalhado por mais de 40 países, a gente tem 17 mil membros, né? Então, se a gente botar que mais ou menos metade dos donos de Ferraris participam desses clubes, a gente teria algo perto ali de 40 mil pessoas, 50 mil pessoas no mundo possuindo pelo menos uma Ferrari. Então, é um público extremamente nichado, extremamente seleto. O público da Ferrari, né, os donos de Ferrari de uma forma geral, são pessoas que ganham entre 500 mil dólares e $1 milhão por ano. A maioria é homem, né, 98% dos donos de Ferrari são homens, entre 35 e 55 anos, com o ano de maior incidência de quem tem uma Ferrari, 51 anos, né? Parece que a pessoa faz ali os 51 e tem a crise da meia-idade e compra a Ferrari. 80% dos donos são seus próprios chefes, né, são empresários, e 79% são graduados, né, fizeram ensino superior. Enquanto a maioria das pessoas que possuem um veículo, que compram um veículo novo das grandes montadoras, tem um salário ali de mais ou menos de 70 mil dólares por ano, isso aqui falando no mundo, tá? E tem ali entre 47 e 51 anos, falando de carros novos, tá, pessoal? Carros que saem das concessionárias de uma forma geral. E para a gente ter uma ideia também, né, por que foge da lógica geral do setor, que é um item de luxo, a empresa ela investe bastante em eventos exclusivos, né, para os clientes dela, então com experiências de pilotagem em pistas de corrida. A gente tem também 32% dos donos de Ferrari tendo mais de uma Ferrari, então muitas pessoas colecionam, tem vários modelos. Então a empresa, apesar de vender um carro que custa em média 300, 400 mil euros, ela consegue fazer várias vendas para os mesmos clientes e é um público extremamente cativo. Para a gente ter uma ideia, né, a BMW das montadoras tradicionais é a montadora que tem os maiores preços, né, dos veículos, ficando ali perto de 50 mil euros por veículo vendido, né? Mercedes, Volvo, Audi. A Tesla não entrou aqui, mas ela deve ficar até um pouquinho acima desse preço médio aqui, na casa dos 47, 57 mil dólares por veículo em média que vende. Enquanto a Ferrari vendeu 9.119 carros em 2020 e apurou uma receita média de 379 mil euros por veículo. Então, enfim, a empresa veio aumentando bastante sua receita durante os últimos anos. O ano de 2020 foi um ano um pouco pior, principalmente por causa da crise que a gente está vivendo. A empresa teve que ficar mais de 7 semanas com as fábricas fechadas. A gente vai mostrar um pouquinho mais para frente o impacto disso, mas também a gente já consegue observar a retomada. E uma venda menor no número de veículos também. Quando a gente fala aqui das principais empresas, principais montadoras, né, a gente vê que a Ferrari tem uma receita bem pequenininha ali, perto de 4 bilhões de dólares, tá? Lembrando que esse gráfico aqui anterior tá em euros e aqui eu tô trazendo o gráfico dolarizado, tá? Então a Race está lá embaixo com 4,3 bilhões de dólares e lá em cima a gente tem a Volkswagen com 272 bilhões de dólares de receita no ano de 2020, né? Nos últimos 12 meses, esse gráfico está pegando sempre os últimos 12 meses, então por isso que tem uma evolução. É uma empresa bem pequenininha, tem um faturamento baixo, mas consegue ter uma margem altíssima. É a maior margem bruta de todo o setor de fabricantes de veículos. A empresa ela tem um lucro bruto de 51%. O que isso quer dizer, Fábio? Quer dizer que de todo o valor que ela vende das Ferraris,
tirando o custo de fabricação, o custo que está dentro da fábrica, sobra 51% para a empresa. Então, a margem muito alta. Só para a gente ter uma ideia, a Tesla é a segunda maior montadora em margem bruta, com 21%. A gente tem a BYD com 19%, a Toyota com 17%, a Daimler com 16%, Volkswagen com 16%, BMW com 12%, GM com 12% e a Ford com 4,8% lá embaixo. Quando a gente olha a margem operacional, e aí considerando as despesas que a empresa tem, todas as despesas da empresa, quanto que sobra dos resultados das operações, a gente tem uma margem elevadíssima, muito distoante do setor de uma forma geral. Margem EBIT da Ferrari é de 20,5%, Toyota é a próxima em 7%, GM em 7%, BYD também ali em 7%, Tesla em 6,19%, Volkswagen 5%, Daimler 5%, BMW 4,89% e a Ford 1,97%. Menos 1,97% porque teve prejuízo. E bom, a estratégia da empresa de uma forma geral é manter um baixo volume de produção em relação à demanda associado ao maior número de modelos e novos lançamentos. Então a empresa ela vem reduzindo a quantidade de fabricação de uma forma geral, ou seja, ela não tem um excesso de estoque, não tem muitos carros produzidos, então ela segura um pouco em relação à demanda para conseguir até, inclusive, elevar cada vez mais os preços. Isso é bem comum, principalmente no mercado de relógios, no mercado de alto luxo de uma forma geral. Relógios, empresas como, por exemplo, a Hermès, que tem uma quantidade limitada de bolsas, as bolsas custam 50, 100, 300 mil euros cada uma. Então é uma estratégia que faz sentido com o mercado de luxo. Então você tem um volume de produção baixo relativo à demanda, tá? Aqui a gente vê o volume produzido dos carros da Ferrari e dos carros de luxo, de performance de luxo de uma forma geral, desde 2004 até hoje. Então, adotando essa estratégia, a Ferrari conseguiu vender muito mais veículos do que os outros concorrentes. Quem são os outros concorrentes, Fábio? Basicamente, a gente tem Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Ford, Honda, Lamborghini, McLaren, Mercedes-Benz, Polestar, Porsche e Rolls-Royce, que seria essa linha preta aqui do gráfico. Então a empresa conseguiu aumentar o seu volume produzido e as suas vendas muito mais do que a média ali nos últimos 15 anos. E a gente repara, né, que a queda da Ferrari, das vendas da Ferrari durante os anos de crise, por exemplo, ali em 2008, agora em 2020, foi bem menor, né, apesar de existir, foi bem menor do que a média do setor como um todo. O market share da Ferrari é bastante elevado, ela tem 25% de todo o mercado de carros de alto luxo, considerando essas marcas que eu falei para vocês. Quando a gente olha EMEA, que é Europa, Middle East, que é Oriente Médio e África, ela tem 26% de market share. Nas Américas, 20%. Lembrando que isso aqui é o market share da indústria de carros de alta performance de luxo, tá? Dessas marcas que eu já mencionei. Quando a gente fala de China, ela tem ali 19%, né? China, Hong Kong e Taiwan. E o resto da Ásia, ela tem 36% de market share. Então, um market share bastante elevado. O modelo de negócios dela, que a gente vai falar um pouquinho agora, contar aqui rapidamente a história da Ferrari, que eu acho que é uma história bem legal e tem tudo a ver com o que a empresa faz até hoje. Então, o Enzo Ferrari, que foi quem fundou a Ferrari, ele trabalhou na Alfa Romeo como piloto e como mecânico de 1924 até 1939 e fundou a Ferrari em 1940. Na época, ele criou a Ferrari para competir com a Alfa Romeo, né? Em 1947, a primeira Ferrari comercial foi fabricada, modelo 125S na fábrica de Maranello, na Itália, que é a fábrica até hoje onde a Ferrari fabrica os seus veículos. Em 1948, a Ferrari se torna a melhor equipe de Fórmula 1 e ganha pela primeira vez a prova 24 horas de Le Mans. As vendas triplicaram na década de 50 com a associação da empresa com Scaglietti, que fabricava os chassis dos veículos. A Ferrari sempre foi muito voltada em Fórmula 1 e fazer os melhores motores, né? Então ela fez essa associação para desenvolvimento de chassi e conseguir colocar os seus motores e vender os veículos. Bom, com o início dos patrocínios na Fórmula 1 na década de 60, as vendas de veículos foram impulsionadas e ainda mais com a criação dos primeiros veículos com motores V8 traseiros em 1973. E em 69, a Fiat comprou 50% de participação na empresa, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, e com o falecimento do Enzo Ferrari em 1988, a Fiat aumentou sua participação para 90% da empresa, ficando Piero Ferrari, seu filho, com os restantes 10% da empresa. Hoje a Fiat não está mais diretamente na empresa, já falo um pouquinho mais sobre isso, sobre a estrutura societária dela,
Mas o Piero Ferrari, ele até hoje tem uma participação de 10% da empresa. Nos anos 2000, a empresa trocou a pintura dos seus carros da Fórmula 1 para vermelho e ganhou 13 títulos mundiais. Os principais modelos comerciais da empresa surgiram nessa década. Ferrari Enzo e a F430. Na década de maior expansão da empresa, a primeira loja da Ferrari em Maranello foi criada em 2002, seguida de diversas aberturas em outras cidades da Itália e posteriormente em São Petersburgo, Dubai, Abu Dhabi, Singapura, Nova York e Miami. Na década de 2010, a empresa continuou seu plano de expansão na Ásia, Estados Unidos, Inglaterra e Europa. Em 2015, a Fiat abriu o capital da Ferrari lá na Bolsa de Nova York, vendendo 10% da sua participação na empresa e depois ela foi saindo aos poucos, tá? Então hoje a Fiat não tem mais participação na Ferrari. Em 2016 a empresa passou a ser listada também na Bolsa da Itália. Então você pode comprar ela na Bolsa da Itália ou na Bolsa lá dos Estados Unidos. Lembrando que a Ferrari ela não tem BDRs aqui no Brasil. Pode ser que no momento que você veja esse vídeo já tenha as BDRs, mas no momento que esse vídeo está sendo gravado não tem BDR da Ferrari. Reestruturação societária em 2016. Então, logo depois que a Fiat abriu o capital da Ferrari, teve uma reestruturação societária. A Fiat vendeu boa parte das ações dela a mercado e o que remanesceu ali, que foi perto de 24%, a Fiat fez uma reestruturação societária com essa Exor NV, que era uma empresa que a empresa não tá? Mas o dono dela, ele era um dos maiores acionistas da Fiat, ele recebeu ações da Ferrari na reestruturação societária que eles fizeram por lá. Então, a Exor NV, ela tem 24% da Ferrari, 10,2% do Piero Ferrari até hoje, né, desde aquela época. A BlackRock e a T. Rowe Price Associates têm uma participação pequena, mas isso aqui basicamente é por causa dos ETFs e dos fundos que essas empresas gerem. A BlackRock e a T. Rowe, eles não têm nenhuma ingerência na empresa e 55% das ações estão em free float. Um ponto negativo aqui na governança da empresa é que as ações dos dois controladores, né, da Exor NV e do Piero Ferrari, elas têm um direito a voto maior. Então, apesar deles terem junto ali perto de 35% do capital da empresa, os direitos a votos, quando a gente soma, dá ali perto de 51%. E existe um acordo de acionistas entre o Piero Ferrari e a empresa Exor para eles votarem sempre de forma conjunta nos assuntos das assembleias. Então, basicamente, a empresa é controlada por eles. É importante saber, tá? Essa Exor, ela é uma empresa que ela é proprietária do Giovanni Agnelli, que é um dos principais acionistas da Fiat. Então, a empresa ela não é diretamente ligada com a Fiat, mas nessa reestruturação societária, um dos principais acionistas da Fiat virou um dos principais controladores da Ferrari. Então a empresa ainda tem uma certa relação com as suas origens, tá? Apesar de não ser mais da Fiat. Por exemplo, John Elkann, que é o presidente do conselho de administração da empresa e o CEO da Ferrari, ele também é o CEO da Exor e também ele é o presidente do conselho de administração, né, que a gente chama de chairman, da Stellantis. Stellantis é o novo nome do grupo da Fiat, tá? Então o CEO da Ferrari, ele é o presidente do conselho de administração da Fiat. O Piero Ferrari, ele é o vice-presidente do conselho de administração da Fiat até hoje. Desde 1988, né? Bem interessante. Então a empresa fabrica seus veículos em um parque de produção em Maranello, na Itália, e vende eles em mais de 60 mercados através de uma rede de 168 revendedores autorizados. Ou seja, a Ferrari ela fabrica e vende os carros para os retailers, né, para os revendedores autorizados, fazerem as revendas. Ou, por exemplo, em países onde ela não tem revendedores autorizados, para importadoras específicas. Então aqui no Brasil, se você for comprar uma Ferrari, você vai comprar de alguma empresa que importou e está te revendendo ela. Vendas por região, né? Quando a gente olha para onde estão indo as vendas da Ferrari, a gente tem ali 53% das vendas sendo feitas na Europa, no Oriente Médio e na África, EMEA. Américas, a gente tem 25%. Na China, Hong Kong e Taiwan, 5%. E no resto da Ásia e Oceania também, né? A PAC, que a gente chama, 17%. Então, boa parte, né, praticamente metade da receita da empresa vem lá da Europa e ali 25% também vindo dos Estados Unidos. É curioso não ter um volume de vendas tão grande na China, né? Talvez a gente veja um aumento
disso nos próximos anos. Vamos acompanhando. As fontes de receita da empresa, a principal fonte de receita da empresa é a venda de carros, né? 2,8 bilhões de euros vendidos de carros durante o ano de 2020. Ela teve 151 milhões de receita de motores. Então a Ferrari vende motores para outras empresas, como por exemplo para as Maseratis. Algumas Maseratis usam o motor da Ferrari. Lembrando que a Maserati ela é uma subsidiária da Fiat, né? Então isso aí ainda vem lá das origens de quando a Ferrari ainda era do grupo da Fiat, mas ela ainda tem esse contrato de fornecimento de motores. Um ponto bem interessante aqui que a gente vai falar daqui a pouquinho é sobre essa parte de sponsorship, que é patrocínio, relações comerciais e marca de 390 milhões, que praticamente vem dos patrocínios que a empresa recebe na Fórmula 1. Então o carro da Ferrari está todo adesivado com várias marcas, os pilotos representam várias marcas que botam ali no carro da Ferrari, então uma receita razoavelmente relevante, né? 10% do total vem dos patrocínios da Fórmula 1. Vamos entender aqui um pouquinho os tipos de modelo da Ferrari, né? A Ferrari ela tem 3 grandes grupos, tá? Os carros esportivos, os carros Gran Turismo e os carros especiais, que entram todos os outros, né? Então, algum modelo especial comemorativo, esses modelos que eles chamam de Icona, que foram modelos que eles lançaram em 2019, também de forma comemorativa, e os carros para corrida, para você botar em pista. Quando a gente olha, então, basicamente são esses grupos, né? Sport, que são os carros mais esportivos. GT são os carros que são esportivos também, obviamente, mas que prezam um pouco mais pelo luxo. Então, seria um carro para você usar talvez um pouco mais no dia a dia. As séries especiais e a série Icona, que foi lançada em 2019 de forma comemorativa. A Ferrari 812 GTS, por exemplo, né? O que é um carro GT do grupo GT? É um carro que ele tem um pouco mais de conforto, ele vai ter o acabamento um pouco mais primoroso, que prima talvez um pouco mais pelo luxo do que pela esportividade. E, bom, tem público para todos os grupos. Os carros do grupo esportivo são os carros que são bem mais esportivos, normalmente são os carros que são V12, né? Normalmente os carros GT eles são V8. Então, os carros esportivos são os carros que usam motorização mais forte, que tem uma pegada mais esportiva, o interior com um acabamento mais esportivo também, e o carro também, suspensão, roda, tudo voltado para a esportividade maior. E as séries especiais vão variar, e aí a gente vai ter vários tipos de modelos diferentes. O que é interessante é que a empresa vem desenvolvendo, né, se a gente voltar aqui alguns slides, ela vem desenvolvendo vários modelos novos, principalmente os comemorativos, que vem gerando uma receita razoavelmente relevante para a empresa nos últimos anos. Então é bem interessante essa estratégia. Então esse gráfico aqui ele mostra, né, que os carros esportivos eles prezam mais por performance e emoções de pilotagem, e os carros Gran Turismo GT eles são carros que prezam mais pela versatilidade e conforto, e também vai ter, obviamente, sempre a esportividade de uma Ferrari. Quando a gente olha as vendas por segmento, a gente vê que a venda dos carros Sport e séries especiais, que está aqui de vermelho, veio aumentando bastante de 2018 até 2020, né, de forma representativa. Mas eu diria que os carros GTs são os que vão puxar o crescimento da Ferrari nos próximos anos, tá? Que são esses carros que são em média mais baratos, inclusive, e que prezam mais pela parte do conforto. Por quê? 2018 e 2019, a gente saiu de 32% para 36% nos carros GT. E o ano de 2020 foi um ano muito mais complicado economicamente. Então, a receita como um todo da Ferrari caiu em 2020, a gente vai ver ainda isso. E aí, quando a gente olha, quando a receita cai, o público que é mais impactado provavelmente é o público que vai comprar uma Ferrari GT e não uma Ferrari esportiva. Então, proporcionalmente, os carros esportivos aumentaram muito agora em 2020, mas eu acredito que tenha sido por essa queda geral na receita como um todo da Ferrari. E os carros Icona, que ela lançou em 2019, representaram em 2020 2% das vendas, né? Então, é bastante relevante. Vendas por motorização, 76% dos carros são V8, 24% são V12, 24% são GTs, né? E 74%, pelo menos aqui no ano de 2020, foi de carros Sport e séries especiais. E Icona 2%, conforme a gente já viu aqui no gráfico anterior, tá? É só um outro gráfico aqui que mostra também a motorização. Quando a gente fala sobre a estratégia de motores da Ferrari, né, a gente tem aqui os, basicamente, tá, vou traduzir fazer um apanhado geral aqui da estratégia da empresa. A Ferrari, ela basicamente vem investindo pesado em
motorização a combustão, então carro V8, carro V12, deixando os carros também mais econômicos, desenvolver uma versão com motor a turbo, onde você tem um turbo lag baixo, né? Que é a velocidade que o turbo entra no motor, que, enfim, para quem gosta de carro esportivo faz uma grande diferença e é uma dificuldade, né? Você conseguir fazer um carro V8 turbo, econômico e que emita pouco CO2 e que não tenha turbo lag. Então, basicamente, é isso que a Ferrari vem tentando fazer, e eles acreditam que o motor de combustão interna, né, deixando claro que o objetivo deles não é investir tão pesado assim em carros elétricos, vai continuar sendo o powertrain mais importante da Ferrari. Powertrain, basicamente, é o conjunto, né, de transmissão, motor e suspensão. Basicamente é isso. Né, eles falam que... Vamos ver aqui rapidinho esse segundo slide. Improve performance. Basicamente o objetivo deles é esse. E de uma outra forma, né, de uma forma geral, a empresa também está investindo em carros elétricos, né? Eles colocam aqui que eles estão de olho, que eles estão investindo. Tem um carro já, uma Ferrari, que ela tem um motor elétrico, que a gente chama de PHEV, né? Que é Plug-in Hybrid, que é um carro que tem motor a combustão e motor elétrico, e você pluga ele na tomada para carregar esse motor elétrico. Mas, sinceramente, isso daqui é mais para inglês ver do que qualquer outra coisa. A empresa, ela tem, basicamente, o parque industrial dela fica em Maranello, que é um distrito, né? Ela tá no distrito de Modena, ela fabrica os seus veículos até lá, desde o começo da sua história, bom, basicamente é isso, né? No interior da Itália. A Ferrari F90 Stradale, eu acho que é assim que se pronuncia, a Ferrari que é plug-in hybrid, né? Só que quando você vai ver o motor elétrico dela, é um motor elétrico que anda 25 km e que tem 220 cavalos, né? Então, assim, é um motor que você pode deixar no modo 100% elétrico, que vai ter essa performance, ou no modo misto, né? Que o carro escolhe quando que ele vai andar com o motor elétrico e quando que ele vai andar com o motor a combustão. Ou você pode deixar também, né? Você escolhe ali entre essas modalidades, ou você deixa sempre no motor a combustão. Mas ainda é um modelo extremamente iniciante quando a gente fala de carros elétricos. Fazendo um apanhado geral aqui sobre a emissão de gases de efeito estufa, a legislação norte-americana e europeia dão um benefício muito grande para empresas como Ferrari, porque conforme a gente falou na live lá da Tesla, a gente fala mais sobre esses pontos aqui específicos, a gente tem imposições legais sendo feitas nas empresas de produção de veículos, principalmente incentivando as empresas a produzirem cada vez mais carros mais econômicos e carros que poluam menos, que emitam menos gases de efeito estufa, tá? Só que carros que produzem menos do que 10 mil veículos na legislação europeia por ano, que vendem menos de 10 mil veículos por ano na Europa, eles entram numa classificação que chama SVM, que é Small Vehicle Manufacturers, que são fabricantes pequenos de veículos que não precisam atender especificamente a todos os requerimentos que as grandes montadoras precisam. Porque senão você basicamente quebraria as empresas pequenas fabricantes de carros que não têm a mesma capacidade de se adaptar. Então a Ferrari entra nessa classificação tanto na legislação europeia quanto na legislação americana, mas isso é um ponto de atenção, porque para você se classificar como SVM, você tem que estar sempre fazendo o pedido e as entidades regulatórias têm que estar sempre aceitando. E todos os anos a legislação vai mudando. Então é um risco que a Ferrari corre de ter sanções, principalmente financeiras, através dos créditos de carbono, por não produzir veículos que são ecologicamente adequados segundo os parâmetros dos órgãos reguladores. Mas a empresa, de qualquer forma, vem investindo bastante para fazer os veículos ficarem mais com autonomia maior e também emitindo menos gases de efeito estufa. Então, o investimento maior da Ferrari está sendo em fazer os motores serem mais eco-friendly do que fazer uma migração de fato para veículos elétricos que não emitem nenhum tipo de gás. Direção autônoma, a empresa deixou bem claro que ela não tem intenção de fazer carros que dirijam sozinho. Eles estão colocando algumas tecnologias como a assistente de direção, o carro frear
para impedir algum tipo de acidente, mas o objetivo da Ferrari também, quem compra a Ferrari não quer que a Ferrari ande sozinha, né? Mesmo porque a maioria das pessoas que tem uma Ferrari utiliza a Ferrari mais no final de semana e realmente quer ter o prazer de dirigir aquele carro. Você dificilmente vai usar uma Ferrari no dia a dia e andar 100 mil quilômetros rodados ali na Ferrari. Normalmente a Ferrari ela é mais ou menos como se fosse alguém que tem uma lancha ou que tem um barco, né? Você usa mais final de semana, para fazer um passeio, normalmente para dirigir curtas distâncias. E é isso. E bom, eles indicam também que eles estão monitorando a evolução dos carros autônomos, das tecnologias, mas na prática, quem compra a Ferrari quer mesmo dirigir o carro. Bom, falando um pouquinho sobre o modelo de negócio da Fórmula 1, né? A empresa, ela, principalmente a parte de marketing dela, vem muito da Fórmula 1. As pessoas conhecem a Ferrari, principalmente por causa da Fórmula 1, a história da empresa. Já foi campeã mundial de Fórmula 1 15 vezes, já ganhou 16 vezes o prêmio de melhor carro do ano. E foi aquilo que a gente comentou, né? Um fato que é interessante é que dos 390 milhões que a empresa recebe de receita dos patrocínios da Fórmula 1, as empresas que participam da Fórmula 1, elas têm uma limitação de orçamento anual. A associação da Fórmula 1 faz isso para você não ter uma disparidade tão grande entre as empresas e deixar o esporte mais competitivo. Então, por exemplo, em 2021, o limite é de 175 milhões por ano de gasto na Fórmula 1. 2022 vai passar para 147, depois para 142, 137. Então, isso aqui é bastante interessante, porque a operação de Fórmula 1 da empresa, ela é rentável, né? Ela dá um certo lucro. É óbvio que não é exatamente essa diferença, o lucro, porque a empresa ainda tem despesas administrativas que são associadas a isso, e os 390 milhões a gente está falando só de receita, mas é uma operação que ela não é deficitária, né? A Fórmula 1 ela dá dinheiro para a Ferrari. Agora, das vantagens competitivas da empresa. Quando a gente olha para o nicho da Ferrari e tenta entender as forças de Porter do nicho de carros esportivos de alta performance, a gente vê que a empresa é um setor que não tem uma rivalidade grande entre os concorrentes. Você até tem uma rivalidade ali entre Ferrari, Lamborghini, mas não é uma rivalidade tão grande assim, mesmo porque muitas vezes a pessoa que tem uma Ferrari tem também uma Lamborghini, ela não precisa fazer uma escolha entre dois veículos como uma pessoa que vai comprar um carro popular, que não vai ter dois carros populares, né, por exemplo. Poder de barganha dos fornecedores é uma vantagem, né, a própria Ferrari ela fabrica praticamente tudo que está dentro do carro, então ela não tem que barganhar com o fornecedor, por exemplo, para comprar o motor do carro ou para fabricar alguma parte específica da Ferrari. A gente tem aqui o poder de barganha dos clientes sendo relativamente baixo para a empresa, né? A empresa pode subir o preço do veículo sem nenhum problema, que provavelmente os consumidores vão continuar consumindo. Não é preço que faz a pessoa escolher ou não ter uma Ferrari, e sim o desejo de você ter aquele carro. Ameaças de novos entrantes é totalmente baixa, então tem essa força de Porter, né? Você não consegue criar uma marca para competir com a Ferrari do dia para a noite. E produtos e serviços substitutos você até consegue, né? Se você, no sentido de, se você não tem mais dinheiro para ter uma Ferrari, você vai lá e troca por um carro mais barato, tá tudo certo. Então você pode, né? Não é um produto insubstituível, mesmo que é um produto de luxo. Então é uma empresa que está inserida em uma matriz de forças de Porter, onde a gente tem várias delas presentes. E também individualmente a empresa possui várias vantagens, né? Quando a gente olha aqui a nossa matriz SWOT, que é uma matriz que a gente olha as forças, fraquezas, oportunidades, ameaças. Para quem não conhece a matriz SWOT, é só uma forma de você organizar as ideias, sendo que as forças e as fraquezas a gente está se referindo a porta para dentro da empresa e oportunidades, ameaças a gente está olhando da porta para fora da empresa. Então, as principais forças são, né, o reconhecimento mundial da marca de luxo mais inclusiva, conforme a gente falou, né, o carro ele é muito caro, mas a empresa também se importa com a base de fãs da Fórmula 1 e tenta entregar outros produtos para você conseguir se aproximar um pouco mais da marca. Não é como, por exemplo, uma marca como a Bentley, que você ou compra o carro ou você não compra nada, né? É um processo de produção enxuto, então uma fábrica em uma cidade da Itália, onde a empresa fabrica praticamente tudo ali dentro. A gente tem uma alta margem bruta e margem operacional, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Tem um ROIC bem elevado, que é um retorno sobre capital investido de 16% ao ano, ou seja, as operações da Ferrari, tudo que ela investe, né, volta 16% para ela ao ano, em média. Fraquezas internas, governança corporativa, né, podia ser um pouco melhor.
o fato dos controladores terem uma participação menor na empresa e mesmo assim controlarem a empresa não é a melhor forma de você fazer a governança corporativa dentro da empresa. Você pode ter algum eventual conflito de interesse com o controlador que tem algum tipo de relação ainda lá com a Fiat, a Ferrari ainda fornece os motores para a Maserati, mas isso é uma operação bem pequena dentro da empresa, tá? Mas eu colocaria aqui como algum potencial conflito de interesse com os controladores. A marca depende do resultado da Fórmula 1, né? Se você tiver alguma catástrofe na Fórmula 1, se você tiver algum acidente que está relacionado e que o problema seja o carro que falhou em algum momento ou que teve algum problema muito sério, isso pode impactar de forma relevante nas vendas da empresa. Pouco de tecnologia elétrica e autônoma não é o foco da empresa, mas a gente sabe que o mercado como um todo, de uma forma geral, está migrando aos poucos para isso. Nos carros super esportivos, eu acredito que vai demorar mais, mas a gente possivelmente vai ver ainda uma migração nesse sentido. Limitação de crescimento, a empresa não tem como crescer muito, né? Mesmo porque você precisa de mais pessoas dispostas a pagarem 300, 500, 1 milhão de euros por um carro. Então é uma empresa que tem um certo crescimento, mas dentro de um nicho limitado. E patrocínios e receita da Fórmula 1 também a gente já viu que é uma fonte de receita relevante para a empresa, né? Então, se ela perder os patrocínios, se as marcas investirem menos na Fórmula 1, se as pessoas assistirem menos Fórmula 1 de uma forma geral, isso pode acontecer. Oportunidades externas, fidelizar mais ainda os clientes, continuar fazendo o que a empresa faz, que é vender carros para os mesmos clientes, garantir que os clientes estejam sempre satisfeitos e fortalecer cada vez mais a relação. Lançamento de novos modelos especiais é uma estratégia que vem dando certo para a empresa nos últimos anos. Crescimento de market share também é possível, a empresa continuar crescendo seu market share, tomando market share de outras empresas de carros esportivos de luxo. E ameaças externas, para mim as duas principais, é a competitividade com os concorrentes. A gente sabe que existem outros bons concorrentes também no setor. Então a gente tem Lamborghini, a gente tem Bentley, a gente tem Maserati, enfim, outras marcas não tão icônicas como a Ferrari. Eu acho que não existe nenhuma marca de carro mais icônica do que a Ferrari, mas ainda tem sim uma competitividade. E legislação de gases estufa, né, que pode limitar o crescimento da empresa. A gente já viu que para a empresa se classificar como SVM, ela tem que vender menos de 10 mil veículos por ano dentro da Europa. Então, se a empresa começar a crescer, hoje ela deve vender algo próximo de 4 mil veículos lá na Europa. Então, se ela dobrar de tamanho, triplicar de tamanho em vendas, talvez ela não se enquadre mais e sofra algumas sanções relacionadas a isso, principalmente sanções financeiras, tá? Essa matriz aqui eu achei bem interessante. A gente trouxe ela lá do formulário de report anual, né, do Annual Report, que são os principais fatores de relevância para o grupo Ferrari e para os stakeholders. Stakeholders são todos os agentes envolvidos com a empresa, acionistas, funcionários, clientes, todo mundo que se envolve com a marca. E no nosso eixo horizontal, a gente tem aqui a relevância para o grupo Ferrari, para a empresa. Então, o que a empresa destaca como mais relevante para ela e para os seus stakeholders? Eu vou do mais importante, talvez para o menos importante, dentro do grupo dos fatores mais importantes, tá? Então, imagem e reputação da marca, aquilo que a gente falou da Fórmula 1 é muito importante. Ética nos negócios, na condução dos negócios. Inovação, então tecnologia e design dos carros. Investimento em capital humano, né, nos seus funcionários, colaboradores. Emissões de gás carbônico, saúde e segurança, tanto dos funcionários quanto dos seus pilotos, qualidade e segurança dos produtos e dos consumidores, satisfação do cliente, responsabilidade na cadeia produtiva e também gestão de risco e compliance. As sources de Philip Fisher, eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada, mas as sources de Philip Fisher são basicamente algumas perguntas que você se faz para entender e conseguir organizar melhor as ideias sobre cada uma das empresas. Esse checklist vem desse livro aqui, ó, Ações Comuns, Lucros Extraordinários, do Philip Fisher. Eu recomendo a leitura. Então, veja aqui cada um desses 15 pontos e vá se respondendo para você ver se você... para você organizar melhor as ideias sobre a empresa. Análise de resultados. Bom, antes de falar da análise dos resultados especificamente, eu queria citar uma frase do meu amigo Pedro Sobral, que é: o primeiro passo para o entendimento é a confusão. Então, se você não entende ainda muito bem sobre os principais
as principais demonstrações financeiras, como interpretar elas, como entender os resultados das empresas. Fique tranquilo, fique no vídeo aqui até o final, tenho certeza que você vai entender algumas coisas, não vai entender outras, mas esse é o primeiro passo para você entender. Se você quiser saber todo o passo a passo, deixei o link na descrição do meu e-book Aprenda o Buy and Hold, o guia definitivo, que a gente fala bastante sobre como analisar as empresas passo a passo e entender o report dos resultados delas, tá bom? Isso aqui é um e-book gratuito, link tá lá na descrição, faz o download que eu tenho certeza que você vai gostar. Falando aqui da demonstração de resultado do exercício, a gente viu que a empresa reportou 3,4 bilhões de euros no ano de 2020, uma queda frente a 2019, uma margem bruta de 51,2%. Isso me surpreendeu bastante positivamente, porque apesar do custo dos produtos vendidos ele cair junto com a receita, porque se vendeu menos carro, custou menos para fabricar, né? Fabricou menos carro, mas o custo das vendas, né? O custo dos produtos vendidos, ele considera tudo que está dentro das fábricas, e dentro das fábricas você tem alguns custos fixos, como o próprio salário dos funcionários que está dentro das fábricas, a energia gasta dentro das fábricas. Então, mesmo com a queda de receita, a empresa conseguir manter a margem bruta coerente com os anos anteriores foi algo bastante positivo. A empresa reportou 336 milhões de euros de despesas de vendas gerais e administrativas, 707 milhões em pesquisa e desenvolvimento, chegando ali no lucro operacional de 716 milhões de euros, uma margem operacional de 20%. E aí, com uma queda do top line, né, da parte das receitas, não tem como isso não impactar lá no resultado operacional, frente aos anos anteriores, e também impactar a margem, tá? Mas também é importante a gente destacar, a gente vai ver daqui a pouquinho, que a empresa já vem retomando os seus resultados. Quando a gente tira as despesas financeiras, né, e as despesas com imposto, a gente fecha o ano com 608 milhões de lucro líquido, que é o que sobrou para a empresa no final do dia, depois de pagar absolutamente todos os seus custos, todas as suas despesas. Uma margem de 17,5%, frente a uma margem de 18% e de 22% nos anos anteriores. Isso dá o equivalente no ano de 2020 a um lucro de 3,28 por ação, 3,28 euros por ação, tá? Às vezes eu vou falar dólar aqui, se eu falar dólar, troque por euro, porque os resultados estão todos em euros, tá? Quando a gente olha as receitas, a gente vê aqui Q1, Q1, Q2, Q3, Q4 são os trimestres, tá? A gente viu que a empresa foi altamente impactada no segundo trimestre de 2020 pela paralisação das fábricas, tá? Então, quando a gente olha o resultado das vendas, a gente vê que o quarto trimestre foi muito mais forte, né? Foi 10% mais forte do que o mesmo trimestre do ano anterior. Então, vermelho é o ano de 2020, cinza é o ano de 2019. Quando a gente olha o resultado operacional, exatamente a mesma coisa a gente observa. Segundo trimestre foi onde aconteceu o impacto de 2020, paralisação das fábricas, uma incerteza muito grande de uma forma geral. Então, tenho certeza que poucas pessoas compraram Ferrari ali no segundo trimestre de 2020, não foi uma prioridade para a maioria delas, mas a gente viu uma retomada nos trimestres seguintes. Então, o impacto do ano de 2020 basicamente foi por causa do segundo trimestre. Demonstração do fluxo de caixa, a empresa gerou 838 milhões de caixa das suas operações em 2020, de euros. 708 milhões foi utilizado em investimento. A empresa gerou caixa positivamente das suas atividades de financiamento. A empresa tomou um pouco de dívida durante o ano de 2020, mas a gente vai ver aqui daqui a pouquinho que não foi nada muito relevante. E a alteração do caixa da empresa foi de 464 milhões de euros, positivo, né? Teve um aumento no caixa da empresa durante esse período. Quando a gente faz a conciliação do EBITDA para a geração de caixa livre das atividades industriais da empresa, por que atividades industriais? Aqui a gente está vendo exatamente a parte de venda de veículos, de fabricação de veículos, quanto que aquilo ali está dando de resultado. A gente está tirando tudo que venda de vestuário, por exemplo, as outras linhas de negócio. A Ferrari também ganha um pouco com financiamento, ela financia a venda dos veículos para os clientes, então ela tem uns juros que ela ganha ali na parte financeira também. Então, olhando para a atividade industrial, a empresa teve 1,1 bilhões de euros de resultado EBITDA, resultado operacional antes da depreciação e amortização. Principal redução aqui veio do CAPEX, dos investimentos que a empresa fez, e sobrou 172 milhões de euros de geração de caixa durante o ano de 2020. Um ponto que é importante destacar é que a empresa reportou 246 milhões de euros de depreciação e amortização. Então esse CAPEX, ele não é um CAPEX de manutenção. A empresa está investindo pesado ali, ainda mais ou menos uns 450 milhões
em pesquisa e desenvolvimento, em criação de novos projetos, em renovação das máquinas, da indústria como um todo. Então ainda tem investimento sendo feito aqui, mas sobrou 172 milhões de caixa livre das atividades industriais. Essa tabelinha aqui mostra só esse passo a passo que a gente viu anteriormente. Então, a empresa tinha 1,3 bi de caixa em 2020, uma dívida de 2,7 bi, ou seja, uma dívida líquida de 1,3 bi, só que tirando a parte financeira da empresa, que ela controla também os financiamentos, a gente tem uma geração de caixa, um caixa líquido de 543 milhões de euros, ok? Ou seja, se você pegar quanto que a empresa tem de dívida menos o que ela tem de caixa, considerando as atividades industriais, tirando a parte financeira, a empresa tem 543 milhões de euros de dívida a mais do que caixa. E bom, como é que a gente chegou nessa estrutura de capital de 543 milhões de dívida líquida? A empresa tinha 337 milhões de dívida líquida, gerou 172 milhões industrial, né, do fluxo de caixa das atividades industriais, pagou 212 milhões de dividendos, reinvestiu em recompra de ações 130 milhões, lembrando que dividendo e recompra de ação é retorno direto na veia para o acionista, chegando ali nos 543 milhões de dívida líquida durante o ano de 2020. Mas de qualquer forma, a dívida da empresa ela é muito pequena, tá? Frente aos resultados dela. Quando a gente olha, por exemplo, o resultado operacional EBIT em relação às despesas que ela tem com juros dessa dívida, o EBIT, que é o resultado operacional dela, é 14 vezes maior. O EBITDA, 19 vezes maior. Tá? Quando a gente vai para a parte de caixa de dívida líquida sobre o EBITDA, a gente tem um indicador de 1,4 vezes, que é um indicador muito baixo, né? Com 1 ano e meio de geração de resultado operacional, a empresa quitaria a sua dívida líquida. É a interpretação desse indicador. Então, apesar da empresa ter crescido um pouquinho a sua dívida líquida, ela ainda tem uma estrutura de capital bastante conservadora. Quando a gente fala sobre o retorno para o acionista, o retorno dos seus projetos, que é o ROIC, né, o Return on Invested Capital, quanto que cada investimento que a Ferrari faz, quanto que retorna para ela, ela tem o maior ROIC do setor, de 16% ao ano, 16,71%. E o custo de capital dela é de 3,3%, WACC. Ou seja, a empresa capta recursos com seus acionistas através das ações e do mercado através da emissão de dívidas em uma média de 3,3% ao ano e investe em projetos que rendem 16,71% ao ano. Então essa diferença é toda a geração de valor que está sendo criada para o acionista das suas operações. Olhando aqui um pouquinho os dividendos de 2016 para cá, a empresa pagou 0,46 euros de dividendos lá em 2016 para 1,13 euros por ação de dividendo durante o ano de 2020. Saiu de 87 milhões pagos em dividendos em 2016 para 209 milhões de dividendos pagos durante o ano de 2020. E bom, para a gente encerrar aqui a nossa tomada de decisão, vale a pena investir, não vale a pena investir? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o risco do setor de uma forma geral. Então, quando a gente olha o beta, que é um indicador de volatilidade e correlação de algum ativo ou de algum setor com o índice de mercado de uma forma geral, como por exemplo o S&P 500, a gente vê que a indústria de automóveis ela tem um beta relativamente baixo, né? É como se ela tivesse metade do risco de uma forma geral. Ou seja, quando o S&P 500 sobe 10%, a indústria de fabricantes de veículos sobe 5%, metade, e quando o mercado cai 10%, o setor como um todo cai só 5%. Então ele tem metade da volatilidade do índice. A gente pode interpretar o beta de uma forma simplista dessa forma. Se você quiser conhecer mais sobre o beta, tem um vídeo meu aqui no canal falando só sobre ele. Procura lá o canal do Holder Beta, que a gente fala tudo sobre isso. Quando a gente olha o beta da Ferrari especificamente, a gente vê que hoje ele é de 0,9, ou seja, ele tem uma correlação maior com o índice, ele tende a acompanhar mais o índice do que o setor como um todo, tá? Lembrando que aqui é a média do beta do setor de 2016 até 2020, mas quando a gente pega o beta mais próximo de agora, o beta do setor como um todo está mais perto de 1 do que de meio, tá? Principalmente pelas mudanças que estão acontecendo no setor de uma forma geral. Quando a gente olha para a matriz BCG, que é uma matriz onde a gente classifica as empresas nesses 4 grandes grupos, a gente vê que
a Ferrari, ela é uma cash cow, né? Ela tá entre uma cash cow e uma dog. Em tese, as dogs seriam as empresas que a gente deveria evitar investir. Mas quando a gente olha para o nicho específico de carros de luxo, a Ferrari ela se classifica muito mais como uma vaca leiteira, como uma cash cow, do que como uma dog, porque ela tem um market share grande, né? A gente viu que ela tem 22% do mercado de carros esportivos de luxo, de todos os 22 maiores mercados do mundo. E ela paga uma quantidade grande de dividendo frente à sua geração de caixa, né? Apesar dela investir bastante, ela também distribui bastante dividendo. Então ela está entre, quando a gente olha para o nicho específico de carros de alto luxo, ela está entre uma cash cow e uma star, que tende a também investir em crescimento, mas mais para o lado da vaca leiteira, do que para o lado dos dogs, né? Dogs seriam empresas pequenas, em um mercado que já é consolidado, um mercado que não cresce muito e com baixo crescimento também, baixo crescimento do mercado e baixo market share. Quando a gente olha para o mercado como um todo de fabricantes de veículos, a Ferrari está entre uma cash cow e uma dog, mas o mercado dela é muito específico, ela foge da lógica genérica do mercado, por isso que eu acho que dá para a gente classificá-la bem entre uma cash cow e uma star, né, que é uma empresa que tem um market share grande e que está crescendo também, mas mais para uma vaca leiteira, tá? O beta das empresas do setor, a gente vê que a Ferrari está ali mais ou menos na meiuca, né? A gente tem a Tesla com o maior beta, a GM com beta elevado também, a Daimler com um beta ali de 1.14, a Ford com 1.14 também, a Ferrari com 0.9, BMW com 0.78 e lá embaixo a Toyota com 0.24 de beta. Quando a gente olha para o indicador preço-lucro, né, que em inglês a gente chama de Price Earnings, PE, olhando para os próximos 12 meses, para a projeção de resultados dos próximos 12 meses, a gente vê que a Ferrari ela é uma das empresas negociadas a múltiplos maiores, tá? A gente tem a empresa disparada aqui na frente, a Tesla, com 150 vezes o seu valor de mercado frente ao lucro esperado dos próximos 12 meses, a Ferrari negociando a 40 vezes e as outras empresas GM, Ford, Toyota, BMW, Daimler, negociando ali perto de 9 a 11 vezes múltiplo, né? O múltiplo Price Earnings. Então a Ferrari ela é uma empresa que, exatamente por fugir da lógica genérica do mercado de automakers, assim como a Tesla também foge dessa lógica genérica, ela negocia múltiplos muito maiores, tá? É importante entender que a relação preço-lucro é função do crescimento esperado e da qualidade da empresa. Então, existe esse triângulo aqui, que basicamente é crescimento, qualidade e preço. E as empresas, de uma forma geral, quando você vai investir, elas só possuem 2 desses 3 fatores, né? Então, os investidores muitas vezes procuram o santo graal. O que é o santo graal dos investimentos? É achar uma empresa que cresce com qualidade, ou seja, com baixo risco, com muitas vantagens competitivas, domina o mercado, consegue investir em crescimento, tem um retorno elevado, custo de capital baixo, consegue crescer e ainda é negociada a múltiplos baixos, né? É isso que todo mundo quer, mas isso não existe porque o mercado ele é eficiente em precificar os ativos e normalmente uma empresa que tem crescimento e tem qualidade, ela não tem um preço baixo, ela tem um preço mais elevado. Então, no caso da Ferrari, eu vejo ela muito mais como uma empresa de qualidade, com um pouco fator de crescimento associado. A gente já viu que tem um crescimento sim associado às suas operações, mas muito mais para a qualidade, e esses 2 fatores pesam negativamente em relação ao preço que ela é negociada. Então, muito provavelmente a Ferrari ela é uma empresa de baixo risco e leve crescimento esperado. Essa é a minha avaliação, tá? E ela pode ser uma opção para a parcela da carteira que objetiva alta preservação do capital e um crescimento moderado dos resultados. Então a tese de investimentos ela basicamente é essa. Voltando ao slide aqui, eu vejo que muitas pessoas, muitos investidores quando estão começando, eles investem nas empresas sem pensar qual que é o propósito daquele ativo na sua carteira. Como assim, Fábio, qual que é o propósito? Eu não vou investir numa empresa como a Ferrari, esperando que ela tenha um crescimento gigantesco das suas cotações, que triplique o valor nos próximos 2 anos, 3 anos, apesar de poder acontecer. Isso não é o esperado. O esperado é ela ter uma resiliência, e a gente consegue ver isso também através das cotações dos últimos 5 anos, por exemplo, né? Uma volatilidade relativamente baixa, a empresa mais reloginho, com público cativo, nichado, gerando ali retorno sobre o capital investido e fazendo o feijão com arroz. Então ela é uma empresa que você tem uma previsibilidade alta, que tem uma qualidade alta, tem um risco baixo, né, relativamente baixo.
frente às outras empresas do setor. E tem até um leve crescimento também associado às suas operações, não é uma empresa que está 100% estagnada. Então, isso faz com que ela cumpra com uma função muito mais de preservação de capital, aquela parte da carteira que você aloca em ativos que vão preservar seu capital, do que aqueles ativos que têm um potencial de ganho muito grande, como é o caso das ações da Tesla, por exemplo, na minha avaliação. Então, a empresa de baixo risco e leve crescimento esperado pode ser uma opção para a parcela da carteira que objetiva a alta preservação do capital e um crescimento moderado dos resultados. É uma empresa que, apesar de não crescer tão agressivamente seu top line nos últimos 4 anos, teve uma melhora expressiva no resultado líquido, né, lá no lucro líquido, e também principalmente na parte de geração de caixa livre nos últimos 4 anos, o que permitiu o crescimento agressivo de 25% ao ano na distribuição dos dividendos. Então, se olhar de 2016 para cá, aquele crescimento dos dividendos que a gente viu foi um crescimento de 25% de distribuição, que foi associado muito mais à geração de caixa que a empresa conseguiu gerar de forma consistente e maior nos últimos anos do que de fato um aumento muito expressivo lá no top line. Mesmo porque esse ano foi o ano que a empresa mais pagou dividendo, que mais, talvez não que ela tenha mais gerado caixa, mas que ela pagou mais dividendo, mesmo tendo uma queda bem acentuada lá na receita. Então eu vejo muito a melhora dos fundamentos da empresa nos últimos anos vindo muito mais pelo resultado lá de baixo, pela geração de caixa e pelo lucro líquido, do que de fato por um crescimento agressivo da receita. E ela pode ser uma opção complementar na exposição dentro do setor de automakers, contrabalanceando posições em players como Tesla, Toyota, Volkswagen e BMW. Então, você pode muito bem complementar a sua tese de investimentos na parte de automakers com ações da Ferrari, porque se você quer se expor, por exemplo, a Tesla é uma empresa bastante arriscada, e você quer diminuir um pouco o risco, ainda assim se expondo a empresas que fabricam veículos, você pode montar talvez posições em empresas como Toyota, Volkswagen, BMW, que estão numa tese antagônica da Tesla, mas você pode também fazer esse equilíbrio, ou incluir empresas como, por exemplo, a Ferrari, que fogem da lógica de uma forma geral e te ajudam a reequilibrar esse risco que você está tomando dentro do setor de automakers. Bom, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, deixa o seu like, compartilhem com quem vocês acham que tem interesse, isso ajuda demais aqui o canal. Se você não é inscrito, se inscreve, pega o vídeo, manda naquele grupo de WhatsApp dos seus amigos que investem por longo prazo, alguém que você acha que possa se beneficiar com esse conteúdo que a gente fez por aqui. Fechado? E não se esquece, se você tiver interesse de participar do nosso workshop, ele é 100% online, gratuito, link tá lá na descrição e a gente se vê no próximo vídeo.